nós pensamos durante todo o mês a respeito de um coração apaixonado. Falamos sobre esse coração apaixonado. Agora, esse mês aqui, nós vamos tratar sobre alguns benefícios, algumas bênçãos, algumas coisas, vou usar essa expressão, que acontecem com aquele que se aproxima de Jesus. Eu tinha um professor que falava que não gostava de livros que começavam com como fazer isso. Porque ele dizia, isso é uma fórmula que nem sempre funciona para todo mundo. Mas esse mês aqui eu fiz questão de colocar todos os domingos um como alguma coisa. Como alguma coisa acontece, tá? A maneira como as coisas acontecem. E hoje eu gostaria de falar como alcançar a paz no coração. Quantas pessoas estão sem paz? E eu pensei aqui a respeito do que aconteceu com os primeiros discípulos. Eu vou pedir para você então abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vou ler do 35 até o verso 42, que diz assim, a partir do verso 31. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E aí é importante, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Continuar mais um pouquinho. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe e disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Se eu lhe perguntasse como é que foi a sua semana, você talvez não conseguisse me responder dessa maneira, não é? Essa semana foi uma bênção, pastor. Vi os céus abertos e anjos descendo e subindo, trazendo as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Como alcançar paz no coração e como ter essa experiência de que você percebe Deus agindo de uma maneira toda especial, como esta maneira que Jesus prometeu aos seus discípulos. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, nós vivemos momentos difíceis, cada um tem aqui uma história para contar, uma dor para compartilhar. Eu me lembrei, enquanto meditava sobre isso, sobre um livro que impactou a minha vida, chamado Brasil Nunca Mais. 3 religiosos, pelo menos, Dom Paulo Evaristo Arnes, católico, o rabino Henry Sobel, que é o israelita, e o pastor presbiteriano Jaime Wright, eles trabalharam durante um período, ou lideraram mais de 30 pessoas, numa pesquisa que juntou ou analisou mais de 1 milhão de páginas de 707 processos no Superior Tribunal Militar
entre 1961 e 1979. E eles publicaram neste livro, Brasil Nunca Mais, 5% daquilo que eles registraram ou avaliaram. Como eu disse, juntaram mais de 30 brasileiros que tiveram patrocínio para poder registrar a história da repressão naquele período, de 1961 a 1979. Eu citei aqui pelo menos 3 religiosos que clandestinamente trabalharam nesse livro, nessa pesquisa. E tem gente que fala assim, isso nunca aconteceu, pastor, isso é tudo mentira, é a história das pessoas. Aqui eu citei um católico, um rabino e um presbiteriano. Mas eu me lembro de um pastor batista, meu professor, que contou uma história que ficou muito impactante para mim. Numa aula ele falou que na igreja dele havia um irmão, membro da igreja, que era contador. E esse irmão sumiu. E corre todo mundo, hospital para todo lado, IML, não encontrava esse homem. E mais de um mês depois, o pastor recebeu um telefonema do DOI-CODE. O Departamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, era o DOI-CODE naquela época, que era um órgão de inteligência e de repressão política aqui no Brasil e estava instalado aqui em São Paulo. O pastor recebeu esse telefonema, ele contando isso para nós, alunos, seus alunos. E o senhor conhece fulano de tal? Conheço. O senhor poderia vir aqui então? E ele foi até o DOI-CODE para tirar de lá sua ovelha contador. Porque ele, no seu escritório de contabilidade, tinha lá um cliente que o DOI-CODE achou que era suspeito e prendeu ele mais de um mês para falar, conta aí o que você sabe. Esse pastor nos contava então que esse irmão, durante aquele período que passou ali, leu a Bíblia algumas vezes, de tão desesperado que ficou. E o pastor teve que ir lá para resgatá-lo, para sair. Esse DOI-CODE liberou diante do pastor informar que de fato era verdade, ele é casado, tem tal pessoa, essa profissão, já tem tanto tempo, e é uma pessoa íntegra. E ele escapou então da cadeia. Meus irmãos, isso era um momento muito difícil, foi um momento muito difícil. Nós hoje falamos sobre as crianças PAN que nasceram no período da pandemia, e você faz essa ligação histórica. Eu nasci no período do regime militar. Eu cresci no período do regime militar, que se estendeu até 1985, um pouquinho antes da gente casar. Nós, por exemplo, nós casamos em 87, a gente viveu todo esse tempo, cresceu nesse tempo, viveu essas coisas. 83 e 84 foi o auge dos comícios das diretas já. Então, no dia 15 de março de 1985, finalmente, o Brasil elegeu seu primeiro presidente civil, que foi o José Sarney. Muitos irmãos aqui lembram dessas histórias todas. A gente está aprendendo ainda a eleger, né? Mas é exercitando que a gente vai aprendendo. Essa era a situação que você tinha que viver. A gente tinha que pregar o evangelho, ir para as praças, fazer essa tarefa de evangelização que os nossos irmãos foram fazer na Colômbia. A gente fazia aqui em São Paulo, ia nos carnavais, fazer o ID, essas coisas todas. Como é que a gente pode ser crente, ter paz no coração, quando você vive nesse clima de repressão, por exemplo, que acontecia ali? Esse nosso irmão que foi preso porque nem sabia que o seu cliente tinha algum problema, alguma ligação, aliás, ele nem tinha, não é? Mas você corria esse risco. Eu tenho um amigo que falou lembrou que a gente tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso, para você provar que não era um malandro, um sem vergonha. Aí você tinha que andar com a carteira de trabalho, mostrar que você tinha registro. Esse era o tempo. E eu descobri também que foi nesse tempo, nesse período ali, 1984 para ser exato, quando se vivia nesse clima, que o nosso irmão Paulo César escreveu uma das músicas mais marcantes que ele escreveu e que a igreja cristã no Brasil canta até hoje. Recentemente foi gravado
um CD de comemoração, creio que de 50 anos de ministério do Paulo César, e essa foi a música que mais foi cantada pelo auditório que ali estava. Ele dizia o seguinte, e aí você entende o que ele está querendo dizer. Ele diz assim, situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E ainda, se eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Essa foi a inspiração no coração de um crente, vivendo num período que alguns historiadores chamam de um dos mais terríveis da história do Brasil, recente. Ele encontrou em Jesus uma resposta e um caminho para obter paz em seu coração. Isso pode parecer às vezes uma resposta, uma ideia simplória. Eu vou, diante de uma situação complicada, eu vou simplesmente me apegar ao nome de Jesus, eu vou buscar em Jesus o caminho? Sim, é Jesus que é a nossa resposta. Quando a gente leu essa história que João registrou desses discípulos que se encontraram com Jesus, eles também viviam uma situação muito complicada. As expectativas que os judeus tinham eram muito grandes. Eles esperavam que viesse um Messias que libertasse o seu povo, um rei político e militar que derrotasse o Império Romano e expulsasse todos os opressores estrangeiros dali. Você lembra que hoje nós aprendemos que os judeus achavam que eles eram suprassumo, não é? Nós somos o povo de Deus e até as párias da sociedade eles gostariam de impedir. Então eles entendiam que vai vir um Messias que vai resgatar o orgulho nacional, vai restaurar o reino de Israel nos moldes do trono de Davi, quando a nação toda estava unida e era uma grande potência. Ou também que esse Messias traria um julgamento imediato e puniria todos os maus e recompensaria nacionalmente os judeus. Essa era a expectativa que se tinha, porque eles não gostavam dos romanos, tinham sido invadidos e dominados e estavam sendo oprimidos por causa dessa nação que estava no seu território. E aí esses discípulos precisam passar por uma transição, porque inicialmente João Batista aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E os seus próprios seguidores começam a seguir a Jesus, irem atrás de Jesus, crendo que Jesus era o Messias que ia suprir essa expectativa que eles tinham, que ia derrotar o Império Romano, que ia restaurar o reino de Israel e que ia punir os maus, os outros, não eles, tá certo? E aí tem que tomar um choque de realidade, porque o ministério de Jesus foi focado na cura dos enfermos, no perdão dos pecados, na pregação aos pobres, como nós vimos hoje. Não pegou em armas contra Roma. Isso gerou um estranhamento e dúvidas no próprio João Batista, que era o precursor, que preparava o caminho para o verdadeiro Messias. Diz lá em Mateus 11 que, num determinado momento, João ouviu, na prisão, o que Cristo estava fazendo e enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Porque até agora, já avisei que é você, meus discípulos estão indo atrás de você e até agora, nada de acontecer um fato que comece a derrotar esse império. E Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Meus irmãos, olha que coisa tremenda. Nosso testemunho é o que nós temos ouvido e visto. Depois Pedro e João vão falar exatamente isso para aquele sinédrio que os ameaçou. Não falem mais nesse nome. E eles perguntam, vocês acham que é certo a gente obedecer a Deus ou a vocês? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aqui Jesus fala exatamente isso.
Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza pela minha causa. João, nessa resposta, João deve ter pensado, deixa eu parar, porque esse Jesus não vai atender às minhas expectativas. E eu não devo, em momento algum, falar assim eu não quero. Eu pensei que ia ser diferente. Os discípulos também tiveram dúvidas, porque eles começaram a seguir a Jesus no início do seu ministério, e quando chegou já depois de Jesus morto, ressurreto, aparecendo durante 40 dias a eles, e quando Jesus vai finalmente subir aos céus, ser elevado aos céus, então eles vêm com aquela pergunta, se Jesus não fosse Jesus, né? Ele fala assim, não deu, caramba, né? Que coisa. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Depois de 3 anos caminhando com Jesus, como Jesus diz, vendo os cegos voltarem a ver, vendo os aleijados andarem, vendo os leprosos sendo purificados, vendo os surdos ouvirem, vendo os mortos serem ressuscitados, vendo a pregação das boas novas aos pobres, e como era feliz aquele que recebia Jesus. Nós vimos semana passada a respeito de Maria Madalena, a mudança de vida nessas pessoas, a transformação. Depois de tudo isso, 3 anos vendo Jesus fazer isso, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que o Senhor vai libertar da opressão romana? É nesse tempo que o Senhor vai fazer a nossa nação ser uma potência militar novamente? Jesus tem que frustrar as expectativas deles e diz, não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu na sua autoridade. Sabe qual é o que é importante para vocês? É entenderem que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão sair pelo mundo dizendo o que vocês estão vendo e ouvindo. É isso que a gente tem para falar para as pessoas. O que nós temos visto e ouvido da parte de Jesus. Por que a gente precisa alcançar paz? E qual é a paz? Ou qual é a mensagem de paz que Jesus tem para estas pessoas? Lembra que paz, por isso que mesmo num momento terrível, como aquele momento de repressão militar, política no Brasil, havia alguém que disse assim, eu sei que jamais provado serei além do que eu posso suportar. Eu sei que ainda que eu cair, Jesus vem me erguer. Mesmo nessa situação tão complicada, era possível gozar de paz, era possível experimentar paz no coração. Porque paz é um suprimento de que não temos falta de nada. Quando a palavra shalom é usada na Bíblia, é para falar sobre algo que não tem nada quebrado, não tem nada faltando. Tudo que nós necessitamos, nós alcançamos. E em Jesus nós alcançamos tudo isso. Shalom significa que a integridade, a saúde, a bem-estar, a prosperidade plena. Então, mesmo passando pelo caos, no meio do caos, eu tenho algo que me sustenta, que me dirige. Estou pleno, estou em bem-estar. Isso era o uso comum. Por isso que quando a gente fala assim, paz, para receber a pessoa, ou vai em paz, nós estamos dizendo assim que haja harmonia, que por onde você passar, o ambiente supra todas as coisas, que haja bem sobre a sua vida. Vá em paz. Ou paz, que haja bem entre nós. As expectativas erradas, então, meus irmãos, tiram a nossa paz. Quando as nossas expectativas, ou enquanto as nossas expectativas não forem frustradas, as erradas, nós vamos continuar com falta de paz. Nós precisamos aprender a frustrar os nossos planos para poder colocá-los aos pés de Jesus. Se os discípulos, começar com João Batista, recordando João Batista, se João Batista não reformulasse as suas expectativas a respeito do Messias que ele esperava, ele continuaria com dúvidas dentro da prisão.
Se os discípulos, depois de 3 anos, permanecessem tendo essas expectativas políticas e sociais a respeito de Jesus, eles nunca encontrariam paz no coração. É por isso que quando João e Pedro são ameaçados, eles estão em paz. É por isso que quando Paulo e Silas são presos no calabouço mais profundo, eles são encontrados à meia-noite cantando hinos a Deus. É por isso que Paulo vai escrever a Filipenses dizendo assim, olha, não importa a circunstância que eu esteja enfrentando, eu já aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos encontrar em Jesus a resposta às nossas expectativas. E todos os discípulos, ao longo da caminhada com Jesus, vão encontrando as respostas que vão suprir as suas expectativas, vão encontrando paz nesta caminhada, a ponto de enfrentar a morte sem medo. É muito importante a gente conhecer a história, porque nós vamos descobrir os 12 discípulos, os 12 apóstolos, todos, segundo a história, morrendo em lugares... Guarde isso. Todos os 12 apóstolos morreram em lugares diferentes, de formas diferentes, afirmando a mesma verdade. Jesus ressuscitou. Ele é o Kyrios. Não havia mais circunstâncias que mudassem isso no coração deles. Se você pensar em Pedro, por exemplo, lá Mateus 16, que diz que Pedro vai fazer essa afirmação que nós encontramos em Filipe, que diz, Natanael, perdão. Então Natanael declarou, Natanael fala logo no início, Pedro chega lá em Mateus 16 para dizer isso, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro faz isso lá no capítulo 16 de Mateus. Só que depois, ele vai perder a paz no seu coração quando ele nega Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro negou pela 3ª vez a Jesus e o galo cantou, Pedro caiu em si e chorou amargamente. E a sua trajetória depois desse momento é uma trajetória que nós percebemos Pedro se distanciando de Jesus, se distanciando do chamado que havia recebido, voltando às redes. É só quando Jesus volta e Pedro pode declarar a Jesus, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É que Jesus parece que restaura a paz no coração de Pedro. Pedro, então você vai e cuida das minhas ovelhas. Enquanto Pedro tinha expectativas erradas, inclusive de achar que ele poderia seguir a Jesus por suas próprias forças, porque eu jamais vou te negar, eu vou morrer por ti, ainda que todos te abandonem. Ele não conseguiu fazer isso e perdeu essa paz, porque precisava ter paz para sua consciência que estava chorando amargamente. Se a gente pensar em Tomé, a mesma coisa com ele. Porque Jesus tem que aparecer para Tomé para restaurar-lhe a paz no coração, porque o testemunho das mulheres, o testemunho dos outros 10 apóstolos reunidos que viram a Jesus, não trouxeram paz no coração de Tomé. Tomé tinha chegado a um ponto de falar, voltando para os seus caminhos, os caminhos anteriores, fala, eu só vou crer se eu vir. Porque senão, estava dizendo, eu não vou crer. Tudo que Jesus prometeu caiu por terra. Mas se eu só vou crer se eu vir. E Jesus aparece para Tomé exatamente para restaurar uma paz no coração. É quando Tomé vê Jesus falando, se você quiser, toca nas minhas mãos, no meu lado, nas minhas feridas, que Tomé então declara, Senhor meu e Deus meu. Ali ele creu. E ali o seu coração encontrou paz. Porque Jesus declara que isso aconteceu na vida de Tomé. Jesus diz assim, porque você me viu, você creu. E Jesus está dizendo, Tomé creu naquele momento, quando chamou Jesus de meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Então Tomé foi restaurada, a paz no coração foi restaurada naquele momento, porque as expectativas erradas foram tiradas.
Como é que a gente alcança paz no coração diante de circunstâncias tão difíceis? Seja uma repressão social como nós vivemos, seja uma crise política, financeira. A gente já tem tanta história para contar. Eu me lembro quando houve o confisco da poupança de gente se matando. Pessoal que tinha loja de carro aqui na Anhanguera que se suicidou. E nós vivemos recentemente, todos nós aqui vivemos uma pandemia, um desespero. Tinha gente desesperada, ficando doidinho, não é? Com as restrições que foram impostas a nós. Como é que a gente encontra paz neste momento? Declarando as nossas expectativas diante de Deus. Chegando para Deus e falando exatamente o que a gente está pensando. Senhor, eu pensei que o Senhor ia fazer desse jeito. E o Senhor não fez. Eu pensei que o Senhor ia me responder ontem. O Senhor não respondeu. Eu pensei que ia ser assim, assado, e descarrega diante de Deus todas essas expectativas. Para Ele começar a corrigir isso. Porque enquanto você se agarrar às suas expectativas, as erradas, você vai sofrer. Você vai ter esse sentimento de que lhe falta alguma coisa. Não vai haver contentamento na sua vida, não vai haver integridade, não vai haver shalom no seu coração. É por isso que Paulo, preso, escreve: eu tenho paz no coração, eu aprendi a levar diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça, todos os meus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como é que você pode ter paz no meio do caos? Como é que você pode ter caos diante das perdas que acontecem? Como é que você pode ter paz diante das expectativas que são frustradas? Como é que você pode ter paz diante daquilo que está se avizinhando de nós? Eu não quero suscitar briga aqui entre nós, tá? Então, em nome de Jesus, ninguém vai brigar. Mas nós vamos ter uma eleição aí. E tem aqueles que falam, não, vai vir um caos pior do que o que já está. Vai vir dizendo outro que... E parece que a gente vai se matar dependendo dessas expectativas erradas. Se você não colocar suas expectativas sobre o ser humano, sobre os sistemas políticos, sobre os partidos políticos, você vai poder ter paz no meio do caos. Não estou prometendo que não vai ter, tá? Mas estou prometendo que vai haver paz no coração daquele que pudesse colocar sua expectativa sobre Jesus. Percebe isso? Confronte suas expectativas com a vontade de Jesus. O que eu espero, o que está no meu coração, o que eu estou pedindo a Deus, o que estou ansiando de Deus, é o que Deus quer. Porque enquanto você estiver querendo isso, e a vontade de Deus for isso, você não vai ter paz. Mas quando elas se alinharem, aí é paz no coração, você vai encontrar a completude de que você precisa. Mesmo que as situações nesta vida queiram roubar nossa paz, nós em Jesus vamos encontrar a paz. Eu quero lembrar daquilo que Abacuque diz quando termina o seu livro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja rebanho nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém? Então, meu irmão, coloque aí a sua expectativa. Se você quer ter paz, coloque a sua expectativa aos pés de Cristo nesta noite. E encontre a direção nele para ter a completude que você precisa para ter essa paz em seu coração.